O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar com o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muita gente já reclamou comigo sobre este evangelho, porque diz: não é justo que o cara que trabalhou o dia inteiro ganhe o mesmo que o cara que trabalhou 1 hora só. Assim como acontece com a reclamação e a murmuração deste empregado que foi contratado cedo e começou a trabalhar provavelmente desde as 6 horas da manhã, frente ao que aquele que tinha trabalhado apenas 1 hora ganhar a mesma coisa. Para podermos introduzir solenemente este evangelho, também vou começar com o livro do profeta Isaías, que nós ouvimos na primeira leitura. Os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Como os pensamentos de Deus estão tão longe dos nossos, até a própria leitura de Isaías diz: enquanto a terra está distante dos céus. Porque a lógica de Deus é outra, é diferente da nossa. Este evangelho deve ser muito familiar para nós. Vamos imaginar na safra da uva do próximo verão, e com certeza quem tem bastante parreirais vai precisar contratar gente, e eu acredito que nas nossas cidades teremos muita gente, porque esta pandemia está deixando muita gente desempregada. No contexto do evangelho, este dono desta vinha, este pai de família que tinha bastante parreiral,
e devia ter muito, porque ele tinha um administrador que cuidava da propriedade dele, ele sai à procura de empregados para a sua vinha, para a colheita da sua uva. E ele começa encontrando trabalhadores que podem vir desde a madrugada, às 9 horas ele encontra outros e diz: bom, também vocês, eu pagarei a vocês o que é justo. Vai ao meio-dia, às 15 horas e às 5 da tarde. E a sensibilidade dele que é interessante, ele não sai julgando as pessoas desocupadas da cidade. Ele diz: por que vocês estão aí desocupados? Porque ninguém nos contratou. Ide também vós então para a minha vinha, e eu vos darei o que é justo. Como ele falou para os das 9 horas. Para os das 6 horas da manhã, ele combinou uma moeda de prata, que significa um denário, uma diária. Vamos calcular hoje R$150 uma diária de colheita de uva, com direito ao almoço lá na colônia. Então, esta diária era o que é justo um pagamento. Acontece que a lógica dele, diante da murmuração do empregado que se acha injustiçado, ele diz assim: você está com ciúmes, com inveja porque eu estou sendo bom? E tem mais, ele começa a pagar pelos últimos. Nós vamos entender este evangelho como uma mãe de família também, quando tem filhos com problemas e ela tem bondade no coração. A quem que ela vai cuidar? Daqueles que estão bem, com saúde, já encaminhados na vida? Não. Normalmente, o bom pai de família ou a boa mãe de família vai se dedicar primeiro àquele que está mais necessitado de ajuda, aquele que está mais doente, aquele que precisa de mais cuidados. Constantemente a gente vê isso. É isso que Deus quer para nós, porque Deus quer revelar não uma justiça legal, de lógica de mercado que nós temos em nossas cabeças. Os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, os meus caminhos não são como os vossos caminhos. O pensamento de Deus é de uma bondade extrema. Ele não simplesmente retribui conforme a justiça legal do dia, mas ele vê que todos precisam de igual dignidade humana, mesmo quem chegou na última hora precisa ser tratado da mesma forma e com a mesma dignidade de quem começou cedo. Entender este pensamento de Deus, entender este caminho que Deus nos aponta, entender o quanto nós rezamos no Salmo: misericórdia e piedade ao Senhor, Ele é amor, bondade, ternura, compaixão. Sua ternura abraça toda a criatura. Esta é a lógica de Deus, um Deus extremamente bom, sem medidas, para com todos. Para com todos. Essa pode ser a lógica que nós estamos vivendo nos próximos tempos. Não basta só uma justiça legal, a dar a cada um o que lhe pertence, é a norma da justiça. Aqui precisa coração, aqui precisa bondade, generosidade em abundância. Também esta lógica pode ser usada na nossa comunidade, na vida de fé. Quem chegou por último vai sentar e vai fazer parte do banquete da palavra e da Eucaristia, igual de quem está há muito tempo. Não é porque chegamos antes que temos mais direitos. Não, Deus quer tratar com igualdade a todos. Vinde abrir o nosso coração, Senhor. Ó Senhor, abri o nosso coração, e então do vosso Filho a palavra poderemos acolher com muito amor.